Graça e paz a todos. Quero aqui trazer uma palavra aos vossos corações da parte de Deus. Está no livro de São João, capítulo 20 e versículo 7. Versículo 6, melhor dizendo. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo no sepulcro, que chegara primeiro, e viu e creu. Até aqui. Para nós refletirmos um pouco no dia de hoje, desta palavra, Sexta-feira Santa, dia 10 de abril de 2020, eu estava lendo as Escrituras nessa tarde e o Espírito de Deus me toca para falar algo aqui deste versículo, aonde diz que o lenço que estava sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Meus irmãos e amigos, todos conhecem a história da redenção, da salvação, o propósito de Deus para a humanidade ao enviar seu Filho Jesus Cristo. Nós sabemos que o capítulo 20 de João, ele vai relatar sobre a ressurreição de Jesus, visto que Jesus, ele é crucificado, ele é morto na cruz do Calvário. Em função disso, através da morte de Cristo e da sua ressurreição, então nasce aí o sentido da vida. Então eu quero aqui com os irmãos informar que quando a palavra de Deus diz que estava o lenço enrolado num lugar à parte, quando Pedro e João viram isso, eles ficaram felizes, ficaram até maravilhados, porque na cultura judaica, quando um visitante que iria visitar um judeu, ele, ao chegar na casa do judeu, era lavado os pés e colocado o lenço que ficava sobre a sua cabeça em um armário, em uma mesa ou algo qualquer. E isto era deixado dobrado. E quando o visitante ia embora, ele levava o seu lenço que tinha deixado dobrado ao entrar na casa. E o texto nos diz que o lenço em que Jesus tinha em sua cabeça foi enrolado e deixado à parte. Na crença dos judeus, isso indica que todo judeu, quando ele sai de uma visita e deixa o seu lenço dobrado, isto significa que ele vai voltar. A qualquer dia, qualquer momento, qualquer hora, este judeu iria voltar para visitar novamente. E então poderia tomar o seu lenço. O que eu entendo com isso, meus irmãos, através da ressurreição de Jesus, que o plano de Deus ainda está de pé. E embora que muitos ignoram a volta de Cristo para buscar o seu povo, que acreditou, que entregou a sua vida para assim o seguir, e que sabe que Cristo foi o Cordeiro Imaculado que morreu
e assim levou o pecado de muitos sobre si, para nos dar a salvação eterna, porque o homem por si só ele não pode se justificar. Então nós vamos ver que ainda há muitos que estão ignorando essa volta de Jesus a buscar um povo lavado, redimido e zeloso de boas obras. Se você for ver o livro de Atos, quando Lucas está relatando a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas ensinar, ele vai dizer que depois da ressurreição de Jesus, Jesus se manifesta aos discípulos por volta de 40 dias, ensinando, falando algo a respeito do reino. Jesus vai dizer para os discípulos que eles iriam receber o poder do Espírito Santo, que desceria sobre eles para eles serem testemunha viva do Senhor nessa terra. E quando Jesus dizia isso, Jesus foi elevado às alturas, a uma nuvem que o recebeu e assim ocultando os olhos dos discípulos. E estando com os olhos fitos no céu, diz a Bíblia, enquanto ele subia, apareceu 2 anjos diante dos discípulos vestidos de branco. E os anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu foste ir. Então eu entendo que eles olhando Jesus indo, subindo ao céu, esses anjos aqui relataram: olha, esse que vocês estão vendo subir é o mesmo que vai voltar. E aí eu entendo a leitura em que eu fiz, que Jesus, ao ressuscitar, ele deixa o lenço que estava sobre sua cabeça enrolado, dobrado em lugar à parte. Então nós entendemos que a volta de Jesus, como disse Paulo em 1 Tessalonicenses 5 e versículo de número 2, que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então que nós estejamos, amados irmãos, firmes e constantes, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Se ele vir buscar o seu povo e eu e você estivermos com vida, glória a Deus por isso, amém. Mas se ele não vir, nós continuamos trabalhando árduo, nós continuamos usando os dons que ele nos deu, usando a habilidade em que ele nos deu, e falando do seu nome, do seu reino, para aqueles que ainda não o conhecem. Então, o texto aqui, nesta tarde, é que domingo vai mostrar, vai dizer que ao terceiro dia Jesus ressuscitou e deixou o lenço à parte. E isto tudo indica, através da sua palavra e desta atitude do próprio Senhor, um dia ele vai voltar. Então a palavra que o Deus me inspira aqui nessa tarde é para perguntar para você: como está a tua alma? Como está a tua vida de comunhão com o Criador? Você está pronto para esperar esse dia que o Senhor virá como ladrão? Porque o ladrão, ele não avisa o dia em que ele vem, mas este é um alerta para que nós estejamos preparados e prontos para a sua vinda, porque ele deixou o lenço dobrado à parte, com sinal de que um dia ele irá voltar. Pense nisso. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.